O tema da mensagem de hoje é o que nos impede de conquistarmos o melhor de Deus para a nossa vida. Vamos acompanhar conosco no quadro Deuteronômio capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, tome posse dela, como te falou o Senhor Deus e teus pais. Não temas e não te assuste. Então todos vós chegaste a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho do qual devemos subir, e a cidade a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor, o nosso Deus. Porém vós não quiseste subir, mas foste rebelde ao mandado do Senhor, nosso Deus. E murmuraste nas vossas tendas, e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem o temais. O Senhor, o vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos. Amém? Nós devemos ser gratos, amado. Devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. Porém, nós precisamos entender que os projetos de Deus para as nossas vidas são maiores do que o nosso. Nós estamos falando e orando e tendo a certeza de que Deus já tem nos enviado para este local, ao qual foi passado no vídeo, para esta terra. Devemos fazer com moderação, devemos fazer com segurança. Afinal de contas, é algo que está além daquilo que nós imaginamos. Mas Deus, Ele é um Deus que nos dá coisas grandes. Deus é um Deus que prepara para nós coisas além dos nossos olhos, além daquilo que a gente possa enxergar ou entender. Mas Ele diz o seguinte, que nós precisamos tomar posse da terra, ou seja, nós precisamos ir caminhando em direção daquilo que é o desejo do nosso coração. Existe um adágio popular que diz assim: não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. Lá no livro de Deuteronômio capítulo 1, 21 diz que há coisas que podem nos impedir de conquistar o melhor de Deus para a nossa vida. E essas palavras, amado, foram ditas por Moisés ao povo de Israel, quando eles estavam à beira da terra prometida. Moisés, na verdade, ele estava explicando porque eles até então não tinham conquistado nada. Se havia uma promessa para eles, se Deus disse assim que eles possuiriam a terra, por que então eles não tinham conquistado nada? Embora Deus lá tivesse feito promessas e a terra que mana leite e mel fosse uma grande bênção, toda aquela geração perdeu a oportunidade de conquistá-la. Sabe por quê? Porque existem muitas coisas que podem nos impedir de viver o melhor de Deus. E nós vamos citar isso hoje. Quais são essas coisas que nos impedem de viver o melhor de Deus para nós? Nós vamos aprender com essa ministração, amado, que para conquistarmos o melhor de Deus para a nossa vida, nós precisamos tomar algumas atitudes. Precisamos nos mover. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Essa pessoa tem uma tendência a ser um fracassado, porque ele nunca vai entender ou não quer entender que precisa de mudança. Sim ou não? Será que o estudo que os nossos pais fizeram, na época dos nossos pais, que só estudava até a 4ª série, hoje vale para alguma coisa? Mas nem quem fez 8ª, mas nem quem fez o 3º.
Dependendo do trabalho, você tem faculdade e não adianta muita coisa. Você tem que fazer doutorado, você tem que se especializar, porque o mundo, ele vai evoluindo e nós precisamos evoluir. Mas tem gente que diz assim: não, mas eu já estudei, eu fiz a minha parte, agora eu estou sossegado. Amém, cada um leva a vida que determina levar. E tem gente que não tem tudo o que ama, mas ama o que tem. Quando nós amamos o que temos, nós fazemos de tudo para preservar, para multiplicar, para crescer. Porque senão não amamos. Qual a primeira coisa que nós devemos fazer? Primeiro, renunciar à falta de disposição. Deuteronômio 1:26, a parte A diz assim: porém vós não quiseste subir. O Senhor diz no versículo 26, sabe, que eles não queriam entrar na terra, sabe, não queria tomar posse da terra. Por quê? Porque alguém que espiou a terra chegou lá e disse assim: ah, Moisés, a terra é muito boa, é muito bonita, mas olha, vai dar muito trabalho, lá está cheio de gigante, tudo lá é grande, o fruto é grande, a bênção é grande, a terra é boa, mas vai dar trabalho. Alguém já teve experiência de ver uma pedra de diamante bruta, ou o próprio ouro? Será que ele é belo e brilhante como está nos colares, nos anéis e no brinco? Não, precisa ser lapidado. Sabe, irmãos, seria muito bom, sabe, você ter filhos, passar a fase da infância, que é a fase mais gostosa que tem, e quando chegar na fase da adolescência, falar: opa, agora eu posso descansar, porque ele já é adolescente, ele já anda, ele sabe ir para a escola sozinho, e agora ele vai se virar sozinho, porque agora é hora de descanso. Quando na verdade nós deveríamos descansar, sabe quando? Quando nós temos Deus como Senhor, porque a hora que você não conseguir, Ele te carrega no braço. Mas muitas vezes nós não damos valor a isso, sabe, irmãos? Como assim, pastor? Eu dou valor? Não, às vezes nós não damos o valor devido, porque quantas vezes o Senhor tem nos ensinado: vai, sobe, desce, caminha, para, avança. Mas nós queremos fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá vontade. Eu não estou com vontade de fazer isso, e por muitas vezes nós deixamos de ser abençoados. E lá na frente você enxerga que, se você tivesse feito, você teria avançado. Mas há uma tendência muito grande do ser humano de acostumar com as coisas. Um cristão, amado, tem que ser alguém esforçado, que persegue o seu alvo sem perder o foco. Uma pessoa que não tem alvo não tem sonho. Se ela não tem alvo e ela não tem sonho, ela não vai alcançar nada. Olhem para cá, por favor. Preste atenção. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: qual é o seu alvo? Não precisa responder. Teve gente que ouviu essa pergunta e ficou assim: que alvo? Não sei. É como você pegar um veículo para ir num determinado local e você ficar dando volta na rua porque você não sabe para onde vai. É como se nós estivéssemos perdidos numa cidade turística, que você quer chegar no local legal, mas você não consegue saber aonde é, e você não quer perguntar nada para ninguém. Você está sem GPS, você está sem possibilidade, mas você diz: não, mas eu também não vou perguntar para ninguém, eu vou me virar. Quantas pessoas têm se virado e têm literalmente virado e não chegou a lugar algum, porque não tem alvo. É muito natural você olhar para um jovem hoje, não digo todos, mas uma boa maioria, e perguntar: tá, você está estudando, você quer fazer o que quando chegar na faculdade? Não sei. É natural não saber, mas depois que sabe, iniciou, aí já não quer mais aquele, quer outro, não quer mais aquele, quer outro, não quer mais aquele, quer outro. Quando tem dinheiro é fácil, duro é quando não tem, não é? Quem tem dinheiro pode começar uma faculdade e parar e começar outra, tem o privilégio de ter dinheiro. E o coitado que não tem, ele tem que acertar logo na primeira. E tem pai que é assim: você não escolheu, se vira, peão, você vai até o final. Não é verdade, irmãos? Porque nós aprendemos a vida inteira que a vida é que nos leva, nós é que devemos levar a vida. Eu tenho um filho, eu tenho que entender qual é o meu alvo para aquela criança. Eu tenho um trabalho, entrei numa empresa, ainda que de faxineiro, qual é o meu alvo? O meu alvo é chegar encarregado, ainda que seja dos faxineiros, mas você precisa ter um alvo. Tem gente que não tem alvo, consequentemente não tem modo de orar. Como assim, pastor? Ora sem saber que orou. E quando ora e alcança, não sabe que foi Deus que deu. Diz: nossa, você viu que sorte a minha?
conseguir tal coisa. Ele esqueceu que em um determinado momento ele falou com Deus, e Deus, vendo a sua necessidade, o abençoou. Mas ele não tem alvo, ele não tem princípio, ele não sabe para onde atirar, ele não sabe para onde começar. Ele simplesmente começou por empolgação, e no meio do caminho, quando veio a luta, olhou para trás. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas vão até a metade e depois elas voltam, vão até a metade e voltam. Por que acontece isso? Porque não tem alvo. Alvo é quando você entra num curso, numa escola, que você sabe que vai ser difícil, mas a tua vontade no começo é tão grande, e você vai ter que ralar para pagar, mas você está indo com toda aquela força. Isso é alvo. Só que vai chegar um determinado momento que vai vir o frio, vai vir a tempestade, vai vir dias de garoa, vai ter dias que os ônibus vão estar de greve, e você precisa alcançar o teu alvo. Aí você diz, não, hoje eu não vou. Aí depois de amanhã já está desanimado. Aí você foi fazer uma viagem no final de semana prolongado, parece que o seu alvo já não tem mais o mesmo foco. Meu amado, o problema do ser humano é isso, ele perde o alvo muito fácil. Ah, mas estava tudo bem, de repente começou a vir algumas lutas. Eu acho que não é de Deus. Quem disse? Então porque teve luta não é de Deus? Então porque teve algumas dificuldades, Deus não está nesse negócio? É mentira, é tu que é preguiçoso e que não quer lutar. Aquele povo queria tanto a terra prometida, o Senhor diz, aqui está a terra prometida, agora é hora de subir a terra. Eles falam, não, muito difícil. Não, Senhor, dá outro lugar para nós, tá bom. Pode ser um negocinho menor, mais simples, mas que nos dê menos trabalho. Sabe, meu irmão, não tenha medo do trabalho. Deus vai te dar a ferramenta correta, e se Ele colocar nas tuas mãos, é Ele que te capacita para você lapidar esta joia. Talvez ninguém dê o valor, mas em ti, nas tuas mãos vai prosperar. O autor da carta aos Hebreus, ele escreve isto em Hebreus 10:39. Ele diz assim, nós não somos gente que volta atrás e se perde. Sabe, irmãos? Nós não fomos chamados para começar e desistir. Você tem duas opções. O não você já tem, o sim que vier é lucro. Sim ou não? Será que toda tacada que eu der, todo alvo que eu tiver, eu vou ter sucesso? Não necessariamente. Eu tenho que entender que o alto e o baixo faz parte da minha vida, e que nem sempre quando eu fiz alguma coisa que deu errado, é porque Deus não estava no negócio. Não é assim. Então vai ter fase na tua vida que Deus não vai estar no negócio dia nenhum e coisa nenhuma. Só que Deus está tratando contigo, Ele está te moldando. E quando nós temos o coração aberto para dizer, Senhor, eu quero fazer aquilo que é da tua vontade, você erra menos o alvo, porque você não é empolgado. Logo quando eu me converti, eu quis aprender a tocar teclado. Confesso que fiz umas aulas, mas eu nunca gostei muito. Quando eu era criança, eu achava bonito tocar piano, mas nunca tive dinheiro para comprar piano, que é muito caro, somente aqueles pianos de cauda. Aí quando eu me converti, aos 24, 25 anos, eu falei, bom, eu vou aprender a tocar teclado e agora eu vou cantar na igreja, né? Eu, quando era mais novo, eu gostava de um cantor americano chamado Elton John. E ele tocava, né, aqueles pianos de cauda. Achava, só não gostava dos óculos dele, porque cada dia era muito feio. Mas eu achava legal, né? Me recordo quando eu trabalhava, era garçom. Final de noite nós saímos dos restaurantes, e tinha alguns lugares, hoje em dia quase não tem, mas antigamente tinha muitos barzinhos com música ao vivo, e que tinha karaokê, né? E eu por muitas vezes ousava cantar música do Elton John, porque eu gostava, sabia, sabe, decorava. Sempre gostei de cantar, essa é a verdade. Mas eu achava bonito tocar teclado. E eu imaginava ser uma coisa fácil, porque quando você gosta de uma coisa, você olha para alguém fazer e fala, isso eu também faço. Isso é fácil. Ah, se fosse eu, faria assim, assado. Um dia eu sentei na frente de um teclado, de um piano de órgão, né? Eu nunca tinha percebido que tinha uns pauzinhos embaixo, que eu não sei, como que é o nome daquilo, Tânia? Os pedais, isso. Eu não sei para que tanta tecla branca e preta e mais aquele negócio embaixo. Aí eu comecei a ver a dificuldade. Mas eu trabalhei num hotel em que tinha um pianista lá, muito bom.
Irmãos, ele dedilhava aquilo como se tivesse, sabe, sei lá, brincando. Eu achava muito bonito. E aí quando eu me converti, resolvi tocar teclado, uma vez que não tinha mais como ter piano de cauda, e nas igrejas também não era possível ter. Fiz uma aula, fiz 2 aulas, eu tinha que trabalhar, tinha que fazer seminário, e eu não tinha tempo. Aí eu chegava, o professor falou: e aí, estudou a lição que eu te passei? Não. Eu sempre fui uma pessoa muito correta naquilo que faço. Eu dizia: não, isso não é para mim, porque já que eu não consigo fazer com excelência, é melhor eu nem continuar, porque eu vou estar gastando dinheiro à toa. Porque o meu alvo era tocar igual eu vi um ídolo que eu tinha no passado. Cantar, talvez, algo semelhante. Mas o meu foco era um piano de cauda, o tecladinho, tadinho, da Cássio pequeno, acho que dá 1 metro. Somzinho ruim que só. Aquilo não me inspirou. O alvo, ele precisa nos inspirar. Quando você tem um alvo, você precisa ter esse alvo como meta, dizendo: eu vou conseguir, ainda que todas as pessoas dizem ao contrário. Sabe, irmãos, Deus prometeu àquele povo que eles precisavam ter um alvo. Quantas pessoas não têm disposição, sabe, para congregar, para evangelizar? São desanimados com tudo, é mais ou menos igual essa figura, sabe? O cara descansa o ano inteiro, e quando você pergunta por que ele não está bem, ele fala: não sei, estou cansado. Cansado do quê? Sabe quem se cansa? Quem não tem alvo. Quem tem alvo acorda todos os dias dizendo: eu vou alcançar, está chegando, está se aproximando. Sabe, será que você não está perdendo a bênção da sua vida por falta de disposição para lutar? Por falta de se esforçar por ela. Muitas pessoas, amados, estão tendo poucas conquistas porque lhe falta disposição para se esforçar por ela. É muito fácil quando nós pegamos tudo pronto. Tem pessoas que herdaram uma fortuna e não conseguem nem sequer multiplicar, ou pelo menos manter a fortuna que recebeu, mas perde no meio do caminho, porque não tem alvo, porque sempre achou as coisas muito fácil, sabe, se acomodaram. Aquele povo se acomodou e não quis entrar na terra, a terra que Deus deu para ele. Quantos aqui têm sonho de alcançar alguma coisa na vida? Levante a mão. Continua com a mão levantada. Deixa eu te falar uma coisa. Da mesma maneira que você teve a disposição de falar eu, seja a mesma forma você se levante e fala: Senhor, a partir de hoje eu vou lutar pelo meu sonho. Ainda que pareça ser difícil, complicado, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Aquilo que você sonha, você conhece alguém que tem ou possui ou se beneficia de algo parecido com o seu sonho? Sim. Nós não teríamos um sonho de ir para Marte, sendo que não conheceu ninguém que foi para Marte, não é? Qual é o seu sonho? Eu tenho vontade de ir para Netuno ou então para Marte. Isso não é sonho, isso é qualquer coisa. Normalmente nós temos sonhos de coisas que nós vimos, que nós vivemos, né? Ou que conhecemos alguém que tenha, então nós almejamos ter. Só que se aquela pessoa conseguiu, e talvez com menos chance do que você, por que você não vai alcançar? Porque tem gigante? Porque tem dificuldade? Muitas pessoas se acomodam, amado, não querem estar na terra, não querem se dar o trabalho de lutar, não se esforça por coisa alguma, e por isso até hoje nunca conquistaram nada. Saiba de uma coisa, aprenda isso em Deus: quando você fizer algo e aquilo começar a te dar trabalho, é porque Deus está no negócio. Aquilo que vem de mão beijada na tua mão nem sempre é bênção, porque nós temos a tendência de não valorizar. Amém? Tem gente que recebe dinheiro muito fácil, dinheiro roubado, dinheiro desviado, sei lá, de alguma forma, não valoriza, gasta da mesma forma. Mas aquele que rala, todo centavo que ele ganha, ele dá valor. Não é assim? Então saiba que o teu sonho, ele vai ter um custo, e vai ter momentos que você vai querer, sabe, desanimar, não vai ter disposição. Você até quer, mas você fala: hoje não, mês que vem eu vou, sabe? Isto é fato, amado. Se você faz o que sempre fez, com certeza você só conseguirá o que sempre conseguiu. Se você faz da mesma maneira como sempre fez, o resultado sempre será o mesmo. Pastor, então eu devo avançar, eu devo ir à luta, eu devo bater de frente? Isso mesmo.
Porque até agora você fez o que fez e não mudou, continua aí do jeito que está. É hora de mudar. Você realmente quer o melhor de Deus para a sua vida? Então decida hoje, renuncie à falta de disposição. Hoje é muito natural você ver muitos jovens desanimados, não é? Minha mãe conta que lá na Bahia, quando tinha que lavar roupa, você tinha que ir com uma lata, uma bacia na cabeça, até o rio. Chegava lá no rio, não tinha máquina de lavar, nem tanquinho. Tirava aquela bacia, ficava o dia inteiro naquele sol quente, escaldante. O sabão não era homo, nem em pó, era uma coisa feito um bolo assim, ó, feito com tripa de porco, sabe? Um cheiro horrível. E lavava e ficava o dia inteiro dentro daquela água e batia a roupa na pedra. E depois que ensaboava, deixava no sol para coarar. Tinha cândida. Isso é luxo. Sabe, irmão? Depois que torcia, lavava, né? Juntava outras mulheres, aí colocava na cabeça. E quando não, ainda tinha que levar água para casa, porque não tinha água encanada. Você está entendendo? E vinham às vezes cantando. No meio do caminho saía uma vaca doida, que escapava de algum pasto e saia correndo atrás dessa mulherada com criança no colo. Quantas vezes eu ouvi história da minha mãe, dos meus avós contando, sabe, que acordava e ficou muitos anos sonhando que a vaca estava atrás deles. Hoje você tem uma casa que você vai lá, aperta um botão e tudo está pronto. Nós estamos numa era, que é a era da internet das coisas, que lá do teu escritório, onde você trabalha, através do smartphone, você vai programar para o freezer descongelar uma determinada carne, ligar o micro-ondas. Nós estamos caminhando para isso. E aí você vê a pessoa dentro de casa dizendo: eu estou cansado. Sabe por quê? Porque a facilidade das coisas tira o nosso alvo. Toda vez que você pedir algo para Deus, pode ter certeza que isso vai dar um pouco de trabalho, mas você vai ter sucesso naquilo que você fizer. Aquilo que nos custa, aquilo que dá trabalho, é aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus não tinha poder de quando falar assim: olha, esta é a terra prometida que eu prometi aos seus pais, vão lá e já está tudo pronto? Tinha ou não? Tinha. Mas o Senhor entende que quando nós colocamos a mão na massa, e nós então fazemos o nosso trabalho, a nossa parte, a bênção dele é maior. Então, irmãos, renuncie toda preguiça, toda falta de disposição. 2, dar um basta à nossa rebeldia. Deuteronômio 1:26, a parte B diz assim: mas foste rebelde ao mandado do Senhor nosso Deus. Moisés diz também que eles foram rebeldes, ou seja, desobediente a Deus. O versículo 26 diz assim: foste rebelde às ordens do Senhor vosso Deus. Rebeldia, amado, é desobediência, ou seja, é estar longe do foco de Deus, longe da vontade de Deus. Quando eu sou rebelde, é porque eu bato boca? Nem sempre. Tem gente que é rebelde, não briga com ninguém, não bate boca com ninguém, mas simplesmente é lhe dado uma ordem e ele faz outra. Um dia desses atrás, a minha esposa falou para a minha filha: vai lavar a louça. Ah, já vou. E eu no escritório só ouvindo. Você já lavou a louça? Ah, peraí, estou fazendo um negócio. Ah, já vou. Ah, já vou. Aí pronto. Aí eu levantei e falei: escuta, até que hora você vai continuar sendo rebelde? Pai, mas eu não estou sendo rebelde. Eu falei: falta de obediência é rebeldia. E você sabe o que acontece com o rebelde? Você já viu algum rebelde prosperar ou caminhar? Não, só quebra a cara. Eu morei em um centro de Diadema, ali no Jardim Rosinha. Tinha um endemoniado que morava do lado, era um sobrado geminado. Irmãos, ele era filho único. Tinha dia que ele colocava uns rock lá do AC/DC, Iron Maiden, a noite inteira, e ficava até 4:30 da manhã. A Jo era pequena. Eu não aguentava mais aquilo. Mas a gente é pastor, mas não é besta não. Sabe aquelas caixas que eu levo para o encontro? Um dia eu vim na igreja, peguei aquelas 2 caixas. Falei: hoje ele me aguarda.
abri a janela. Tem um louvor que fala, eu quero é Deus. E eu coloquei no automático, ele ia e voltava, eu não estava aguentando mais. Nunca mais ele começou com esse rock até as 4 da manhã. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era rebelde. E sabe o que aconteceu com ele? A mãe morreu, ele perdeu tudo que tinha. Um dia encontrei com ele lá, não sei se era em Peruíbe, algum lugar que eu estava lá na praia. E ele me reconheceu, sabe, caído, já manso, né? Porque ele era todo cheio de estouradão, batia na mãe. Porque ele achava que a mãe tinha que trabalhar, quando ela não trabalhava mais, que ela era professora, e depois ela se tornou aposentada, e ele pegava todo o dinheiro dela para usar droga. A mãe morreu de desgosto. E aí fala, o que aconteceu com esse rebelde? Até a época que eu vi, estava comendo pão que o diabo amassou com a bota. Se Deus não tiver misericórdia, ia virar um mendigo qualquer, porque nunca quis trabalhar. O rebelde é aquele que acha que as pessoas têm que fazer segundo o seu prazer, segundo o teu querer. Não, se não for assim, eu não quero. Saiba de uma coisa, irmão. O Senhor disse para aquele povo, vocês foram rebeldes. Eu pedi para vocês subirem e possuir a terra. Vocês simplesmente não quiseram. Então agora, volta para o final da fila. Esta pode ser a única explicação por que algumas pessoas não são abençoadas. O que mais ouvimos hoje são mensagens sobre obediência, porque nós temos vivido uma geração de rebeldes, sabe? Talvez os mais velhos que estão aqui lembram disso. Quando nós víamos qualquer pessoa conversando, nós pedíamos licença, e quando não, abaixava um pouco e passava no meio de 2 adultos. Quando o diretor chegava na sala de aula, por reverência, ficávamos em pé. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Isso era normal falar. Bença pai, bença mãe, isso era normal. Hoje em dia, o que você quer, ô véia? E aí, velho? E acha que é uma forma carinhosa. É por isso que não se viu em todo o tempo da existência do mundo uma geração que morre tão cedo como a geração de agora. Nós tínhamos respeito pelas pessoas mais velhas. Os jovens de hoje, se vacilar, eles dão um cacete no velhinho que deixa ele no chão. Não tem respeito, nem com pai e mãe. E às vezes nós queremos ver os nossos filhos prosperar, mas entenda uma coisa, o primeiro princípio que você deve ensinar ao teu filho é obediência, e obedecer cabe em todos os lugares. Se ele não obedece pai e mãe, ele vai apanhar da vida. Filho que não obedece pai e mãe apanha de polícia. Às vezes o pai nunca deu um tapa, mas a polícia desce o porrete. Não é verdade, irmãos? A obediência, ela precisa ser o princípio de todas as coisas, porque a palavra de Deus fala sobre isso, que deve ser obedecido. O abecedário de Deus na vida do discípulo é 4 letras: O, letra B, letra D e letra C. Essas 4 letras não podem sair da sua mente. Obedecer. Amém? Quando não obedecemos, nós perdemos de conquistar o melhor de Deus para a nossa vida. O melhor de Deus. A melhor coisa que você faz é obedecer aos seus pais. Pastor, mas eles não têm razão. Mas obedeça a si mesmo. Obedeça o teu chefe, melhor coisa que você faz, mas ele não tem razão, obedeça a si mesmo. Você só tem a ganhar obedecendo. Agora o rebelde, ele é visto como excluído da sociedade. Tem gente que diz, mas eu não aceito isso. Irmão, tem coisa que a gente não está no tempo de aceitar nada. Amém? E a palavra de Deus nos diz que nós somos abençoados quando nós resolvemos obedecer ao Senhor. Lembre-se, quem não obedece, padece. O melhor de Deus é conquistado quando nós damos um basta em nossa rebeldia e começamos a obedecer a Deus. Tem gente que não discute, não bate boca, mas fazia como minha filha estava fazendo. Peraí, já vou. Não, peraí, mais um tempinho. Quando ela ia olhar, a mãe dela já tinha lavado a louça. Desobediência ou não?
Eu era criança, uma vez mandaram um bilhete para minha mãe assinar, e eu aprendi a fazer a assinatura da minha mãe. Você nunca fez isso, né? Só eu que fiz isso, ninguém aqui fez. E aí, irmãos, com esse suposto benefício, eu achei que eu estava por cima da carne seca. Eu comecei a bagunçar na escola. Leva um bilhete para tua mãe. Chegava no outro dia, estava assinado. Sua mãe assinou? Uhum. Até o dia que minha mãe foi na escola. E a professora falou: nossa, mas quantos bilhetes? Eu falei: que bilhete? Não foi eu que assinei não. Aí o pau comeu na casa de Noca. Foi terrível. E olha, minha mãe, para bater, ela era ninja, viu? Ela é pequenininha, mas ela me dava cada karatê que eu caía lá do outro lado. Sabe, irmão? Então não adianta você ser rebelde. Você é rebelde hoje, amanhã você perece por isso, sabe? Nós devemos dar um basta na rebeldia. Tem coisa que a gente não quer ouvir, tem coisa que a gente não quer fazer, mas é melhor fazer. É melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício sai mais caro. Terceiro e último, parar com a murmuração. Deuteronômio 1:27 diz assim: e murmuraste nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Olha que povo mais sem noção. Deus envia Moisés, libera as 10 pragas do Egito, tira os infelizes da terra que era escravo, leva para uma terra prometida, e quando a coisa não estava acontecendo como eles achavam que ia acontecer, começaram a murmurar, dizendo: acho que Deus não ama a gente não, Ele deve me odiar. Tirou nós do Egito, sabe, aí esqueceu que era escravo, né? Tirou-nos do Egito para morrer aqui no deserto. Isso é porque Ele nos odeia. Sabe, irmão, quantas vezes você tem falado: poxa Deus, eu tenho orado e o Senhor não tem me abençoado, não tem me ouvido? Lógico que Ele escuta. A Bíblia diz que os ouvidos deles não estão tapados para que não escute, a mão dele não está encolhida para que não abençoe, os olhos deles não estão vendados para que não veja. Mas se Ele não fez ainda, porque existe um princípio de rebeldia no seu coração, e quando há rebeldia, não há bênção. Amém? Sabe quem foi o rebelde? Lúcifer. Toda vez que nós somos rebeldes em alguma área, nós estamos fazendo exatamente a vontade do diabo. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Amém, meu irmão? Sabe o que é murmurar? Murmurar é falar entre os dentes. Sabe aquela pessoa que você fala com ela, ela não fala nada, mas ela fica reclamando pelos dentes? Engraçado, se eu pudesse eu te matava. Isso é murmuração. Murmurar nem sempre é quando a pessoa fala com você, mas fica entre os dentes xingando. Desgraçado. Isso é murmurar. Eu era muito murmurador quando criança. Minha mãe, eu achava ela muito estressada. Engraçado, eu falo tudo isso e ela está aqui, né, ouvindo. Depois ela fala: nossa, você não para de falar da nossa vida. É verdade. Quando ela falava, eu murmurava: o que você falou? Nada, não estou falando nada. Porque se eu ouvisse, o pau fechava. E está certo, irmãos. Ela não gosta. Mas eu preciso falar da minha vida, porque fala da vida dos outros, não é verdade? Então eu uso a minha como exemplo. Irmão, preste atenção. Falar entre os dentes é reclamar-se, é queixar-se, sabe? E essa não é a linguagem do cristão. Se você não gostou, vá até a pessoa e fala: irmão, é o seguinte, é assim, eu não gostei, ou não entendi, ou não sei por que isso está acontecendo. Mas não fale entre os dentes, não fica murmurando, porque você faz exatamente o que não deveria fazer: perder a bênção de Deus, sabe? A Bíblia diz que dos nossos lábios deve sair o louvor e a gratidão. Pastor, como que eu vou louvar e agradecer a Deus, sendo que eu estou sendo humilhado? Eu estou passando por uma situação difícil, sabe? Essa pessoa só me faz chorar. Irmão, chora aos pés do Senhor. Em vez de você murmurar e reclamar, na tua oração, conta para Deus, porque Ele é a tua justiça. É Ele que vai entrar com providência. Não sai na briga com ninguém, não sai na porrada com ninguém. Diga ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é o nosso vingador. Amém? Por que você vai se estressar com outros? Diz para Ele.
Com ele sim você pode falar, mas você não precisa falar entre os dentes. Você pode abrir a boca, o coração, falar: Senhor, eu estou passando por isso, eu não aceito isso. Só que tem duas situações aí. Quando nós entregamos a Deus, se estivermos errado, se prepara porque o chicote estrala. Mas se você também estiver certo, vai estralar do outro lado, porque Deus é justo. Se não tem certeza, não fica pedindo justiça para Deus, porque a justiça de Deus é correta. Tem gente que sofreu alguma coisa e fala: Senhor, tu és justo, eu quero ver tua justiça. Aí o negócio entorta mais ainda. Fala: Deus, está contra mim? Claro, porque você é o errado. Você não pediu justiça? A justiça de Deus não é contra aquele que você está pedindo, mas é contra a sua vida, porque se você está errado, a justiça veio. Amém, meu irmão? Quando nós murmuramos, repita comigo: quando eu murmuro, eu dou lugar para a ação de demônios na minha vida. Quando eu estou murmurando, eu estou dando lugar para que Satanás venha atuar na minha vida. Porque o rebelde faz tão somente a vontade do diabo. Porque nossas palavras são sementes no reino espiritual. E Paulo diz em 1 Coríntios 10:10, que se refere ao povo de Israel no dia de Moisés. Ele diz assim: nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse texto, amado, ele fala de uma destruição causada por um anjo chamado destruidor. Portanto, esse anjo era um anjo maligno, porque aquele povo murmurou, sabe? Então o exterminador, que era o anjo da morte, veio, são demônios, para atuar na vida da pessoa. Imagine você, se você conhece alguém que vive falando mal dos outros, uma pessoa que vive mal-humorada, olha para a vida dela, vê se ela caminha, vê se ela prospera, vê se há felicidade. Não há. Por quê? Porque essa pessoa, sabe, ela alimenta esses demônios com essa murmuração, e eles vêm para destruir. Se queremos o melhor de Deus nas nossas vidas, nós precisamos abandonar, parar com a murmuração. Pastor, mas foi na hora da raiva, eu murmurei. Então, assim que você lembrar, porque o Espírito Santo vai te fazer lembrar, fala: Senhor, me perdoe, eu não quero ser um murmurador. Sabe quando a gente murmura? Quando nós somos confrontados. Sabe quando a gente murmura? É quando você está com seu burro na água, ali na boa, e alguém manda você fazer alguma coisa, aí você já murmura, não é assim? Alguém murmura quando alguém chega assim e fala: olha, eu vim aqui te trazer um bolo de dinheiro. Você murmura? Eu vim aqui porque eu soube que você está com as contas tudo atrasado, eu vim para pagar as tuas contas. Você murmura? Mas se alguém falar assim: olha, eu vim aqui porque eu vim te cobrar. Eu sei que você está endividado, mas o problema é seu. Eu também tenho. Você prometeu de pagar hoje, eu vim receber. Aí começa a murmuração. Murmurar quando a coisa não está bem. E às vezes nós achamos que nós não merecemos. Renuncie à murmuração, amado, em todas as áreas da sua vida. Murmuração contra Deus, contra a vida, contra líderes, contra político, contra a igreja. Sabe, a palavra de Deus nos ensina que murmuração abre porta para espíritos destruidores atuarem na sua vida. Mas você quer conquistar o melhor de Deus? Então, abandone a murmuração. Porque você está murmurando, porque quem murmura não deixa a pessoa ouvir, fala pelas costas. Você está cometendo o erro, o pecado da traição. Você está cometendo o pecado da murmuração, e você está atraindo para a sua vida demônios. A tendência disso, dessa junção dessas três coisas, vai resultar em quê? Em enfermidade, em desemprego, em guerras, em contendas. Pastor, então quer dizer que eu nunca vou conseguir murmurar? Eu não posso? Não deveria, mas se acontecer, a partir de hoje você sabe, peça perdão. Senhor, eu estou aqui no meu coração ardendo, estou com uma raiva daquela pessoa, porque falou isso para mim, mas eu não vou murmurar. Pronto, você quebrou a ação de Satanás. Não deixe o diabo entrar no seu coração, porque ele começa com uma pequena palavra. Aquela pequena palavra causa um sentimento, esse sentimento causa mágoa, causa ódio, causa enfermidade. Tem pessoas que não conseguem perdoar por causa de uma palavra. Isso vira uma ferida enorme.
Só podemos conquistar algo de Deus, amado, o melhor de Deus, se realmente nós nos arrependemos dos nossos pecados. E isso é pecado. E deixar que Ele então possa governar a tua vida. Amém? Quem é que governa a tua vida? É a mágoa? É o ódio? É a inveja? Quem é que governa a sua vida? Você é alimentado do quê? Ver os teus inimigos sofrendo? Tem gente que é alimentado com isso. Nossa, ganhei o dia hoje. Por que fulano? Ah, porque aquele fulano, aquele filho da Xuxa, né, que me prejudicou, hoje ele quebrou a cara. Nossa, glória a Deus. Deus é justo. Não foi Deus que fez isso não. Pode ter certeza. Porque se você é filho, Ele também é. Não é porque você é crente que você é mais filho do que aquele que não é crente. Sabia disso? Tem crente que acha que porque ele é crente ele é melhor do que os outros. Não é não. Um dia alguém olhou para mim e falou assim: você vai para o inferno porque você é pai de santo. E eu virei no giraia. Mas Deus foi tão misericordioso que me salvou. Nem sei por onde anda essa pessoa, mas ele era crente. Tomara que ele esteja salvo também. Mas ele me julgou pelo que eu era. Ele deveria ter dito: se você continuar desta forma, você poderá um dia, se morrer na condição que você está, ir para o inferno. Mas Jesus te ama, como Ele me ama, Ele ama você igualzinho. Essa era a palavra correta. Sabe, irmãos? Não se acha porque você é crente que você é melhor do que ninguém, não. E tem muita gente que não é crente que é melhor do que muito crente que está na igreja dando glória a Deus e aleluia. Amém? Na igreja nós sabemos que estamos aqui porque nós somos doentes. Todos são doentes. Precisamos da misericórdia e do remédio do Senhor. De repente você vai ver um irmão que é uma bênção, você vai ver outro que não é bênção ainda, mas ele é filho do Senhor. Tem gente na tua família que não vale o que come, mas é da tua família, não é? São seres humanos. Ou você acha que todo mundo da tua família é gente boa? Tem um povo na família que a gente tem até vergonha de dizer que é parente, não é? Mas tem o que fazer, irmão. Como tem cristão, como tem católico, como tem espírita, como tem tudo quanto é nação e religião, independente de fé, nós estamos falando de caráter, de pessoa para pessoa. E Deus, Ele não quer que você se misture com o mundo. Quando a palavra fala o mundo, fala das coisas que o mundo ama, que é o pecado, que é a destruição, que é a mentira, que é a prostituição. Amém? O que nos impede de conquistarmos o melhor de Deus para a nossa vida são essas 3 atitudes. Repita comigo: irei abandonar a murmuração. Irei abandonar a condenação. Irei abandonar a rebeldia e a falta de disposição. E eu tenho certeza que a partir desses princípios Deus me honrará. Amém? Então amanhã, quando você acordar e você tiver que fazer alguma coisa, tenha disposição. Lembre: para mim alcançar um alvo, eu tenho que fazer a minha parte. Ainda que alguém fala: não vai não, você não vai conseguir, é muito difícil, você não tem sonho. O sonho é seu ou é de outra pessoa? É seu, então é você que tem que correr atrás. Amém? É você que sonhou, é você que vai receber. Portanto, irmão, corra atrás. Não seja rebelde. Não use ninguém como escada para subir na vida. Mas olhe para Deus, porque Ele vai te abençoar. Pastor, eu acho que eu não mereço. Ninguém aqui merece, nem eu. Mas a infinita misericórdia do Senhor é quem nos abençoa. Amém, meu amado? Um dia eu disse para uma pessoa que me abordou e disse assim: pastor, eu estou na igreja sempre faço a vontade de Deus, mas eu tenho uma prima, bicha que tem sorte, pastor. Tudo que a mulher põe a mão dá certo e ela nem crente é. Por que comigo não acontece? Eu falei: sabe por quê, meu amado? Porque aí não depende de Deus, depende da pessoa. Ela vai à luta, você faz o quê? Fica esperando que caia do céu? Você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, mas eu estou orando, eu estou fazendo campanha, eu estou jejuando. Eu falei: isso é muito fácil.
Nós temos que orar, fazer campanha, jejuar para ser uma pessoa melhor, não para que Deus abra as janelas do céu para te dar alguma coisa sem você se esforçar. Ela não ora, não jejua, não vai para a igreja, mas ela todos os dias sai cedo para trabalhar, estuda, corre, sabe, batalha, talvez passa por vários perrengues, como qualquer um passaria, mas alcança. E Deus abençoa. Tem um ditado que diz assim, que Deus abençoa. Ah, vocês conhecem, não é? Isso não está na Bíblia, mas é fato. Tem gente que quer acordar 3 horas da tarde e quer ser rico. Como? Só se for de sono e de falta de disposição. Não é verdade, irmãos? E aí quer culpar Deus. Nós precisamos entender que se você não tiver disposição para correr atrás do teu sonho, o teu sonho não vai chegar até você. Pelo contrário, ele vai correr de você. Porque se ele vier, você não vai dar valor. Então Deus está contigo. Ele disse para aquele povo, está vendo a terra prometida? Tô. Lá tem gigante, lógico que tem. Mas entra na terra, porque a hora que você entrar e ver a dificuldade, eu sou contigo. Amém, meu irmão? Nós estamos lutando para esta terra que queremos possuí-la. Está longe dos nossos valores, só se não for da vontade de Deus. Mas se for, já estamos lá, já entramos, já possuímos a terra, já tomamos posse. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter ousadia. Deus nos dá o melhor. Quando nós fomos contemplados no consórcio e ficamos felizes, né? Porque saiu o consórcio. Aí começamos a procurar lugar para comprar. Esse prédio era um dos lugares que nós queríamos comprar. Estava bom aqui, sabe? Para mim então estava ótimo. Eu moro em cima, pensei, a gente constrói, né? Mais um andar em cima, lá fica a casa pastoral. Aqui, sei lá, a gente faz sala para as crianças. Aqui tá bom, faz 2, 3 cultos. Olha que pensamento pequeno e medíocre. A dona queria na época 600 mil reais. Quando eu fui falar com ela, nós fomos contemplados, ela queria de 800 a 1 milhão. Não tínhamos dinheiro para isso. Ainda bem que não tínhamos. Porque o que a gente ia fazer? Hoje, quinta-feira, quase não tem banco vazio. E todas as cadeiras já estão aqui. O que nós íamos fazer? Para onde vai estender? Para cá não dá, é rua. Para cá não dá, só se comprar a casa do lado. Para cá não dá. Então Deus sabe de coisas que eu e você não sabem. Deus enxerga aquilo que eu e você não enxerga. Então acorde todo dia em busca do teu sonho. Senhor, talvez o meu sonho não é o seu, então tira do meu coração. Se Ele não tirou, então você continua batalhando, porque Ele vai fazer você alcançar. O projeto de Deus, amado, é para a pessoa que tem sonhos e ela alcança. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Apresente.